Bom, após termos entendido que o latim, nos substantivos, além da variação do número, singular e plural, e do gênero, masculino, feminino e neutro, o substantivo em latim, ele varia também em funções sintáticas. Ele tem essa terminação, essa desinência, que indica variações sintáticas. E no latim nós temos 6 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. E 5 declinações do substantivo, ou seja, 5 grupos, 5 tipos de substantivos. E na aula passada nós vimos o primeiro dele, a primeira declinação. Hoje vamos apresentar então, agora em sequência, a segunda declinação, continuar avançando no conhecimento dos substantivos em latim. Se a primeira declinação, a grande maioria eram nomes femininos, a segunda, a grande maioria, são nomes masculinos. Então, vejam aqui, eu separei por hífen a desinência do substantivo e as suas terminações, né? Por exemplo, os para o nominativo da segunda declinação e para o nominativo plural, e também para o genitivo. Então, na grafia se confundem, mas pelo contexto nós conseguimos diferenciá-los. Dativo termina em o, acusativo singular em um, vocativo domine, ablativo também em o, como o dativo. Okay? Então, o senhor, dominus significa senhor, patrão, chefe, né? Então, o senhor, do senhor, domini, ao senhor, objeto indireto, o senhor, mas como objeto direto do verbo, de um verbo transitivo, domine, ó senhor, um vocativo. E depois eu lhes tinha ensinado que o ablativo, para facilitar um pouco a nossa tradução, devemos traduzir com alguma dessas 3 preposições, em compor, porque são preposições que rendem diversos significados de adjuntos adverbiais no português, né? De tempo, de lugar, de modo, enfim. Então, no Senhor, pelo Senhor ou com o Senhor. E a mesma coisa se diga do plural: os senhores, dos senhores, aos senhores, os senhores como objeto direto, os senhores, vocativo, plural, e nos senhores, pelos senhores, com os senhores, né? Notem que essa família já tem um padrão diferente da primeira declinação, porque agora é outro grupo, é outra declinação. Ok? Então, os substantivos que pertencem a este grupo sempre vão se comportar assim. Então, nominativo em us, genitivo em i, dativo em o, ok? Então, esse é o padrão agora da segunda declinação. Então, nomes, né, substantivos da segunda declinação vão sempre se comportar assim, com essas desinências, tanto no singular quanto no plural. Se fazemos um comparativo, existem ali algumas coincidências. Por exemplo, já digo de antemão, a coincidência, por exemplo, ou melhor, uma característica, é que os acusativos singulares terminam em M. Os acusativos plural de todas as declinações, né, sendo masculino ou feminino, é diferente o neutro, né, os nomes neutros. Depois veremos, estudaremos os neutros, terminam em S. Depois, outro padrão, os dativos e os ablativos no plural coincidem na grafia, em todas as declinações. Então, antes nós tínhamos rosa, rose, com aquele ditongo em E.
Rose, outra vez. Agora temos o, domino. Depois tínhamos rosam, terminado em M. Aqui também termina em M. Depois rosa. E, finalmente, rosa, ablativo. Um detalhe. Normalmente, nominativo e vocativo têm a mesma grafia, exceto aqui na segunda declinação. Okay? É o único caso que nós vamos ter uma grafia diferente entre nominativo e vocativo. Em todas as outras declinações, olha só, nominativo em I, vocativo em I. A outra declinação que nós já estudamos, olha só, nominativo em A, vocativo em A. Nominativo em E, vocativo em E. Se avançamos lá para a terceira declinação, ou o neutro da segunda, olha só, nominativo em vocativo em nominativo em A, vocativo em A. Mesma coisa a terceira declinação, que é um modelo imparíssílabo, se chama, depois explicaremos, mas olha só, Léo, e o vocativo vai ser igual ao nominativo, mesma grafia, leones no plural, leones no vocativo, e assim todas as outras declinações, ok? Que veremos pouco a pouco. Então, voltando aqui, este é o padrão, vamos dizer assim, de comportamento dos nomes da segunda declinação, ok? Vão seguir estas funções. Lembrando que essa variação dos casos são variações sintáticas. Okay? Nominativo igual a sujeito ou predicativo do sujeito. O genitivo é uma espécie de adjunto adnominal restritivo, então do senhor, dos senhores, né? O dativo é o nosso objeto indireto, ao senhor, aos senhores. O acusativo é o nosso objeto direto. O vocativo tem a mesma função do português, ó senhor, ó senhores. E o ablativo, diversos adjuntos adverbiais. Okay? Então, no Senhor, com o Senhor, pelo Senhor, enfim. Vai depender um pouquinho do contexto, a tradução. Aqui eu coloco também alguns exemplos. Então, dominus, servos, verberat, baculo. Então, nós temos 3 substantivos desta família. Então, dominus, depois servos, olha a variação, variou, já não é os, mas os. E aqui também variou, o. E depois o verbo. Lhes falei que o T é característico de terceira pessoa do singular. NT, característico terceira pessoa do plural, verbo no plural. Né? O verbo verberare significa golpear, bater, né? Açoitar, inclusive. Né? Quem golpeia? Única palavra aqui, no caso nominativo, ou seja, que pode ser sujeito, porque quando eu pergunto antes do verbo quem golpeia, eu procuro um nominativo, um sujeito. O único é dominus, olha só, dominus. Não é servos, não é báculo. Buscamos o sujeito. O sujeito é nominativo e ele tem essa grafia em us no singular e no plural. Então, dominus verberat. O senhor, né, o patrão, golpeia. Mas agora, ele golpeia quem? Quando eu pergunto quem ou o que depois do verbo, eu estou procurando o objeto direto, ou seja, o acusativo. Olha só, servos tem a terminação de acusativo plural. Então eu traduzo: o senhor golpeia os servos
E depois temos aqui um ablativo, olha só, terminação de ablativo em o. Báculo. Báculo significa báculo, bastão, né? Então, o Senhor golpeia os servos com que instrumento? Então, eu falei para traduzir o ablativo, nós usamos as preposições em compor. Então, o Senhor golpeia os servos com o bastão. Ok? Então, aqui nesse caso, nesse contexto, é melhor traduzir o ablativo com a preposição com, porque está falando do instrumento com qual o patrão golpeia os empregados. Né? O Senhor golpeia os servos com o bastão, com, né, o báculo, enfim. Outro exemplo, agora misturei palavras da primeira família e palavras da segunda, apesar que aqui também poderia ser um feminino plural, amigas. Por isso, por exemplo, as meninas probe, significa boas, bondosas, né? As meninas bondosas dão rosas aos amigos. Dativo. Dão o quê? Rosas. A quem? Aos amigos. Ou às amigas. Aqui, sem o contexto, não dá para saber se amitis é masculino ou feminino. Pode ser tanto da segunda amitis, como da primeira amica, amicce. Agora, mais claro, esta outra frase. Pueri improbi, amicus baculo verberant. Então, o verbo agora está NT, indica plural. Então, o sujeito vai estar em plural, o nominativo vai ser plural. Quem golpeia? Pueri improbi. Então, puer significa menino, é o contrário de, né, menina. E ímprobo é o contrário de probo. Ou seja, se proba era boa, bondosa, aqui ímprobo significa maldoso, malvado. Né? Então, os meninos malvados golpeiam. Agora, golpeiam quem? Acusativo, golpeiam os amigos. Mas com que? Com que instrumento? Com o bastão, báculo. Pueri impobri, amicos báculo verberant. Outra frase. Servi sedulis dominus pecuniam dat. Então, o verbo está no singular. Quem dá? Nominativo nessa frase, somente dominus. Ok? Olha só. Dominus, nominativo, terminação em us. O Senhor dá o quê? Olha só, objeto direto, termina em am, pecuniam, que significa dinheiro. O Senhor dá o dinheiro, mas a quem? Aos servos diligentes, cédulos, aos servos diligentes. Ok? Então, esse servis sedulis está em dativo plural. Servis sedulis. Aos servos diligentes. Outro exemplo. O diácono, diáconos librum episcopodat. Olha só, quem dá? Nominativo só diácono. Dá o quê? Librum, o livro. Mas a quem? Ao bispo. O diácono dá ou mostra o livro ao bispo. Ok? Então ali nós temos um exemplo de nominativo, diáconos. Dá o quê? Acusativo, librum e episcopo. Ok? Então, diáconos, dat, librum, acusativo,
episcopo ao bispo. Okay? O diácono, diáconos, dat librum, que nós temos a terminação, librum, episcopo ao bispo. Ok? Então, esta é a lógica, é a dinâmica para entender a função dos casos na frase latina. Se trata de funções sintáticas. Agora, a segunda família, além de nomes, a maioria são masculinos, alguns poucos femininos, existem também nomes neutros na segunda família que seguem este padrão aqui, esta tabela. Ok, então, de acordo com esta tabela aqui, vejam que ele segue a segunda família, a segunda declinação, mas ele tem algumas características que é próprio do neutro. Então, que é a seguinte, os nomes neutros, então não existem nomes neutros na primeira família nem na quinta família. Talvez isso é uma boa notícia, né? Então, nós só vamos ter nomes neutros na segunda declinação, terceira e quarta declinação. Primeira e quinta não tem nomes neutros. Todos os nomes neutros da segunda, da terceira, da quarta, eles têm essa característica. O nominativo, o acusativo e o vocativo têm a mesma grafia, a mesma escrita. Obviamente, a função sintática é diferente, mas a grafia é a mesma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, segunda declinação, só que é neutro da segunda declinação, a palavra guerra, bellum, né? Guerra no neutro é um substantivo de gênero neutro, não é nem masculino nem feminino. Então, a guerra, da guerra, a guerra com crase, a guerra como objeto direto de um verbo, ó guerra vocativo e na guerra, pela guerra, com a guerra. Notem que a regra dos neutros aqui se cumpre. Então, nominativo, bellum, acusativo, bellum, vocativo, bellum. Lembre-se que eu falei que o vocativo é sempre igual ao nominativo, exceto ali no masculino da segunda declinação. Já os neutros vão ser iguais, nominativo, acusativo e vocativo. Olha só, também no plural, nominativo em a, acusativo em a, vocativo em a. Ok? Regra dos neutros, nominativo, acusativo e vocativo tem sempre a mesma escrita, a mesma grafia. Outra regra dos neutros, não importa se é da segunda, da terceira ou da quarta. Os nomes neutros, no plural, no nominativo, no acusativo e no vocativo, terminam em a. Ok? Tanto na segunda, na terceira e na quarta, terminam em a. De resto, os outros casos coincidem com os casos da sua família. Se é da segunda, ele vai
copiar a segunda. Então, antes era dominus, terminava em S, domini, dominó. Agora é bellum, porque é regra, né? E depois era dominum, domine, né? O resto segue o padrão da própria família. Então, bella, porque é típico dos neutros terminar o nominativo com A. O resto segue o padrão da segunda. Bellorum, das guerras, para as guerras, bellis. Depois aqui é regra dos neutros, plural termina em A. E depois o ablativo, né, nas guerras, pelas guerras com as guerras. Ok? Então, recapitulando. O neutro ele segue em tudo a sua família, ou seja, a sua declinação, exceto no que é próprio dos neutros, que é o nominativo, o acusativo e o vocativo, tem a mesma escrita, e o plural do nominativo, acusativo e vocativo dos nomes neutros terminam em A, tanto na segunda, terceira e quarta. Okay? Então, essa é a regra dos nomes neutros. E com isso nós temos, então, a segunda declinação do substantivo, que é importante aprofundar, estudar bem a segunda declinação. A primeira é a segunda declinação, porque são muito usadas. Tá? Agora, venho também apresentar para vocês a terceira declinação do substantivo. Esta declinação, a terceira, ela é muitíssimo usada, aparece em muitos nomes. A grande maioria dos nomes latinos são pertencentes a essa terceira família, esse terceiro grupo de substantivos, que são os seguintes. Aqui eu trago o modelo, que pode ser masculino ou feminino, vai depender da palavra, e depois eu apresento também o modelo neutro da terceira declinação. A terceira declinação, vamos dizer assim, ela é uma família subdividida. Então, dentro dessa família, tem substantivos chamados imparissílabos e substantivos chamados parissílabos. Os imparissílabos são aqueles cujo nominativo e o genitivo têm números diferentes de sílabas. Então, por exemplo, Léo, né, que significa leão. Léo tem uma só sílaba. Leonis, 3 sílabas. Então, se existe ali uma disparidade entre o nominativo e o genitivo, estamos diante de um exemplo de nome da terceira declinação imparissílabo. É característico dos imparissílabos que, vamos dizer assim, que o nominativo ele é livre, ok? Ele não tem um padrão de terminação dos imparissílabos. Pode terminar em O, alguns nomes vão terminar em X, outro terminar em S, outro terminar, enfim, em L. Aqui o nominativo dos imparissílabos é muito livre. É o dicionário que vai nos ajudar a identificar se é da terceira declinação ou não. Já a partir do genitivo, volta ao padrão da terceira. O genitivo é em is. Então, o leão, do leão. Leoni. Para o leão, leonem. O leão, olha só a diferença, mas como objeto direto. O leão, e depois no leão, com o leão, pelo leão. Leone. Eu coloquei em parênteses aqui a mudança que vai sofrer se o nome não é imparissílabo, mas se ele for parissílabo, ou seja, o mesmo número de sílaba no nominativo e no genitivo. Aqui não coloco um exemplo, mas poderia citar a palavra navis.
Naves significa navio. E o nominativo é naves e o genitivo também, naves. Então, 2 sílabas no nominativo, 2 no genitivo. Não é ímpar, então é par. É um substantivo parissílabo. Okay? Os parissílabos seguem, sim, um padrão, inclusive no nominativo. E depois fazem o ablativo, em vez de E, fazem em I. Tem exceções, mas, no geral, o ablativo parissílabo faz em I. O plural, es, tanto para os parissílabos quanto para os imparissílabos, vai ser o genitivo plural, ou seja, dos leões, para nomes que são imparissílabos, e ium, para os nomes que forem parissílabos. Depois, aos leões, objeto direto, os leões, objeto indireto. Depois, os leões, objeto direto, ó leões, e nos leões, com os leões, para os leões. Okay? Então, vejam que essa é a terceira declinação. É importante que nos familiarizemos com essas terminações, okay? Sobretudo do genitivo, dativo, acusativo, ablativo, também no plural, dos substantivos da terceira declinação. E o motivo é porque essa declinação ela é muito frequente, aparece muitas vezes mesmo. Okay? Então aí nós temos um exemplo da terceira declinação. Agora, como lhes falei, os nomes da terceira declinação, eles têm também neutro, ok? Tem substantivos de gênero neutro, ok? Pertencentes também a esta família. Como eu sei que é da terceira família? Por aquilo que eu já lhes disse sobre os neutros. Ou seja, o neutro ele tem característica que o nominativo, o acusativo e o vocativo têm a mesma grafia. Olha só, munus, 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 que significa munus, ofício, né, trabalho, enfim, né, função. Olha só no plural, munera, 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 típico dos neutros. E depois o resto é o padrão da família. Segue aqui, nesse caso, a terceira declinação. Okay? Muneris, muneri, munere. E entre parênteses, eu coloquei o parissílabo da terceira declinação, neutro. Né? Aqui, munus tem 2 sílabas no nominativo e muneris, 3 sílabas no genitivo. Portanto, então, é número ímpar, imparissílabo. Já o parissílabo termina em E. Por exemplo, a palavra mar, mare. E o genitivo é maris. Volta o padrão da família. Ok? Então, regra dos neutros, nominativo, acusativo e vocativo, tem a mesma grafia. E o plural, característico em A, munera, os deveres, os ofícios, né? Munera, munera. Notem aquilo que eu falei também. Dativo e ablativo plural sempre vão ter as mesmas grafias, né? Então, tínhamos visto, por exemplo, leonibus, aos leões, com os leões. Tínhamos visto as guerras, com as guerras, aos senhores, com os senhores, a mesma grafia. E também o feminino, as rosas, nas rosas. Ok? Então, tem certas coincidências, ou melhor dito, constantes na língua latina, na estrutura da língua latina. Este é o neutro, nomes neutros da terceira. Então, quem for neutro terá sempre essas características. Se for imparissílabo, como eu lhes disse, o nominativo não tem como adivinhar, é livre, mas a partir do genitivo
eu descubro o padrão da família. Se ele é parissílabo, então ele é característica em E. Não é livre o nominativo, mas em E. Por exemplo, mare, maris, mari, mare, mare, mari. Os imparissílabos fazem o genitivo em enquanto os parissílabos, por exemplo, avium, navium, fazem o genitivo em ium. Existem exceções, né? Tem nomes que são uma exceção a essa regra, mas em geral é assim. Então, muneribus, munera, munera, muneribus. Então, vimos também o substantivo masculino ou feminino da terceira e o neutro da terceira. Quarta declinação. Nós temos o substantivo fructus. Característica da quarta é o genitivo em us. Então, o fruto do fruto, ao fruto. Depois, fruto, o fruto e com o fruto, no fruto, pelo fruto. Ok? Então, coloquei aqui separado por hífen também as características desta quarta família. E o seu plural, os frutos, dos frutos, aos frutos, os frutos como objeto direto, ó frutos e nos frutos, fructibus. Então, esse substantivo aqui, ou melhor dito, esta família também tem nomes neutros. Aqui coloco o exemplo, por exemplo, genu, que significa joelho, genus, genu, ou em alguns substantivos ele tem o i, ele mantém o i, característico desta declinação. Genu, ou genui. Depois, acusativo, regra dos neutros, que escreve igual, então genu, 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 genua, genua, genua. Regra dos neutros. E depois o neutro plural, sempre em a, termina em a. Os joelhos, dos joelhos, para os joelhos, os joelhos e nos joelhos. Ok? Então, esse aqui é a quarta declinação na sua forma masculina ou feminina, vai depender da palavra, ou na forma neutra. Okay? Assim se declina este nome. E, finalmente, a quinta e última declinação, ou seja, esse daqui é o último padrão do substantivo, o último tipo. E ele é formado por essas características que eu coloquei aqui em destaque. Dia significa dia. Então, o dia, do dia, para o dia como objeto direto, o dias, com o dia, no dia, pelo dia. Os dias, dos dias, para os dias, o dias, nos dias. Lembrando que a quinta família não tem nomes neutros, então só vai seguir este padrão aqui. Ok? Então, depois analisem, pensem bem cada uma dessas tabelas, analisem, vão tentando entender a lógica, mas recapitulando o que nós vimos sobre o substantivo, isso é tudo sobre o substantivo. Evidentemente, existem substantivos irregulares, mas aqui, nessa introdução, nos interessa só o substantivo regular. Então, a primeira família tem essas características. Todos os nomes que forem deste grupo, dessa declinação, vão se comportar assim. Depois nós temos a segunda, que a maioria são nomes masculinos. Alguma que outra exceção, por exemplo, métodos, que é um feminino, enfim, né? Mas é raro, a maioria é tudo mais masculino. Tem essas características aqui, os, i, o, e, o. E também o plural, i, orum, is, os,
is. Ok? Então, vejam ali, tem essa característica, a segunda. E a segunda tem nomes neutros. Regra dos neutros, nominativo, acusativo e vocativo tem a mesma grafia, tanto no singular quanto no plural, e o plural é característico em A. Ok? Então, como que eu sei que ele é da segunda família? Porque fora daquilo que é característico dos neutros, vou até riscar aqui, o que é característico dos neutros são nominativo, acusativo e vocativo. O resto bate certinho, coincide certinho com o modelo da segunda declinação, que nós já estudamos, dominus domini. Ok? Então, belli, belo, como antes era domini, domino. E mesma história no plural, fora do que é característico dos neutros, o resto segue o padrão da família. Terceira declinação, importantíssima, mais usada em latim, sem dúvida nenhuma, ela é dividida em duas famílias ou subfamílias. Os substantivos imparissílabos são aqueles que têm um número diferente de sílabas no nominativo e no genitivo. Então, leo, uma sílaba, leonis, 3 sílabas. Os imparissílabos no nominativo não tem como saber, são livres na sua forma. Então, é o dicionário que nos vai ajudar. Depois, o resto segue o padrão da família. Ok? Então, essa é a terceira declinação, que tem nomes neutros também. Aqui eu coloco a palavra munus. Né? Munus. Munus é imparissílabo, então o nominativo é bastante livre, mas o genitivo é muneris. E segue o padrão da própria família. Depois a quarta família com o seu padrão. Veja que a quarta tem a dificuldade porque os se repete muito. Então no começo a gente confunde e tem dificuldade de identificar qual é o caso. Mas depois, com o tempo, a experiência vai diversificando com facilidade. A quarta também tem nomes neutros. E finalmente a quinta declinação com as suas características. Ok? Então, na próxima aula, vamos aprofundar, estudar algo que é importantíssimo para a compreensão de qualquer língua, que é o verbo, o tempo verbal. Né? Sem o verbo, nós não conseguimos comunicar. Então, substantivo e verbo são as bases da linguagem humana. Ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Que Deus os abençoe.